Olá, eu sou o Lucas Ambon, mais uma vez aqui para mais um episódio da nossa websérie Repensando a Segurança do Paciente. Para você que está nos acompanhando aí, seja via podcast ou via YouTube, você sabe que tudo isso é motivado pelos recentes estudos que mostram que a incidência de eventos adversos ainda continua muito alta em várias realidades. E a gente está usando como base para essa reflexão a opinião de diversos líderes de saúde, principalmente lá dos Estados Unidos, que foram convidados a dar o seu depoimento sobre o que eles pensam sobre essa realidade dos dados atuais de segurança do paciente para o New England Journal of Medicine. E no episódio desta vez... Você sabia que o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente é também uma consultoria especializada em acreditação? E que vai ajudar a sua instituição de saúde a conquistar esse tão sonhado reconhecimento? São soluções completas e individualizadas de acordo com as necessidades e os desafios da sua organização. Para saber mais, acesse ibsp.net.br. IBSP, referência nacional em consultoria, conteúdo científico e educação para a segurança do paciente. Nós vamos usar aqui a fala da Tejal Gandhi. A Tejal Gandhi ela é extremamente famosa, conhecida lá nos Estados Unidos, né? Ela é diretora de transformação e segurança da Press-Ganey Associates, que é uma entidade privada. Ela fez parte do Fórum de Segurança do Paciente lá dos Estados Unidos, que depois foi incorporado pelo IHI. É uma super speaker famosa e é uma das pessoas assim que está num nível ali como o Don Barry, que em termos de representatividade sobre a temática de segurança do paciente lá nos Estados Unidos. Don Barry, que claro, ao concurso, mas a Tejal Gandhi, ela é uma speaker extremamente requisitada para falar de segurança do paciente, né? E essa entidade onde ela tem atividade hoje, que é uma atividade bastante voltada à consultoria em termos de segurança, não podia deixar de participar aqui dessa entrevista que o New England propôs. Então, vou começar aqui com o início da fala dela, né, ou pelo menos um trecho inicial da fala dela. Olha só como é contundente. Ela diz o seguinte: a segurança, no caso do paciente, ainda não foi incorporada como um valor central nos cuidados de saúde. Isso aqui é quase que um tapa na cara, sendo assim, bem sutil. E por que eu estou dizendo isso? Porque segurança do paciente virou valor declarado de muitas instituições de saúde, de muitas organizações de saúde. E quando você vê uma pessoa extremamente engajada com o movimento de segurança, extremamente representativa, como a Tejal Gandhi, falando desta forma, olha, a segurança ainda não foi incorporada como valor central, isso é para doer mesmo na carne. E por que isso? Porque não adianta o valor estar preso lá na parede, na declaração, no site, no portal, na sala do diretor, se isso não for vivenciado até assim o íntimo de cada ser humano ali dentro. E isso tem muito a ver com a cultura que as organizações ainda têm em termos de segurança do paciente, onde a segurança do paciente, ela com certeza, muitas organizações, não estou falando aqui, obviamente, colocando todo mundo no mesmo balaio, tá? Eu sei de organizações extremamente sérias, responsáveis e éticas que vêm buscando isso nos últimos tempos, nos últimos anos, mas quando a gente fala de uma forma mais sistêmica, mais ampla, essa fala dela é bem realista. Segurança do paciente ainda não é core business, né? Aquilo que é central. Uma grande parte das entidades prestadoras de serviços, principalmente de saúde, mas aqui acho que vale para a cadeia como um todo, porque aqui vale para fornecedor, para a indústria farmacêutica, para a indústria de equipamentos, para seguradoras ou planos de saúde. Por quê? Porque a linguagem da segurança do paciente deveria ser universal, deveria ser o pilar para se trabalhar em qualquer uma dessas atividades, em qualquer uma dessas organizações. Então, é algo para a gente parar, pôr o pé no chão, olhar e pensar, será que realmente a segurança do paciente está sendo um valor praticado aqui onde eu trabalho, onde eu tenho interface na minha atividade? Né? É algo bastante sério para se pensar. Mas vamos seguir em frente aqui com o que mais ela nos diz.
Esse estudo, nesse caso que ela está falando, é o estudo que foi publicado pelo New England, que mostra que 1 a cada 4 pacientes hospitalizados ainda sofre com eventos adversos, estudo ali do início de 2023. Então, esse estudo ainda subestima a verdadeira incidência de eventos de segurança no ambiente hospitalar e além. Olha só, ela coloca aqui subestima, e eu acredito que não seja absurdo pensar nisso, porque toda a lógica desse levantamento de dados, claro que ela melhorou muito se a gente comparar com o Harvard Medical Practice Study, que foi a primeira grande publicação lá do início dos anos 90, em que a incidência era em torno de 4%, né, dos pacientes hospitalizados. Hoje a gente pega um estudo aí com praticamente 25% dos pacientes hospitalizados sofrendo por eventos adversos, e claro que você tem uma melhoria até do processo de coleta de dados, mas esse processo ainda assim tem suas restrições, tem seus vieses, pelo próprio procedimento de ser retrospectivo, de depender de informação de prontuário, da visão das pessoas ali que estão fazendo a coleta e análise de dados. Então tem as suas restrições, não é perfeito. Então sim, é possível que exista muito mais coisa que nem entra no escopo desses estudos, até porque eles tendem a captar os eventos mais graves. Near miss, por exemplo, provavelmente nem entra no cômputo da maioria desses estudos, porque não são coisas nem percebidas, nem muitas vezes relatadas. Então, sim, dá para imaginar que o buraco é bem mais embaixo. Isso é complicado, mas é realista. Outra coisa que ela diz sobre esse estudo, ele não incluiu outras dimensões de dano, emocionais e psicológicos. Isso a gente já colocou aqui num outro episódio, e que a dimensão da segurança do paciente ela ainda se baseia no dano físico, e é super difícil, não estou dizendo que é fácil fazer isso, é super difícil medir dano emocional e psicológico, mas sim, isso entra na conta da segurança do paciente, ou deveria, pelo menos, nos incomodar de que isso existe. Apesar de ser absolutamente difícil de medir, computar e comparar, porque essa dimensão ela é muito subjetiva para cada pessoa, cada família, mas sem sombra de dúvida, se eu ainda considerar a dimensão biopsicossocial da segurança do paciente, ela é bem mais ampla e a gente tem que ter consciência, pelo menos consciência. Ainda que a gente não consiga, não saiba medir, a gente tem que ter consciência. E aí ela complementa dizendo o seguinte: precisamos de medições de segurança mais robustas usando várias fontes de dados. E aqui eu quero destacar o seguinte: a grande maioria das organizações utiliza ali como uma métrica, como uma base do seu termômetro de segurança do paciente, as notificações, os sistemas de notificação interno. Estimula o pessoal a notificar, vai para o sistema de notificação. Está mais do que comprovado, tá, gente? A gente tem que ter essa clareza. Esse tipo de notificação é absolutamente insuficiente para ter uma medida correta da segurança do paciente. Por quê? Porque é um processo voluntário, é esporádico, é aleatório, é errático. Por mais estimulada que as pessoas estejam a notificar, por melhor que seja o seu sistema de notificação, ele enxerga uma fatia, uma parcela da realidade e às vezes uma parcela super enviesada, dependendo do contexto de cultura de segurança que você tem na instituição. Por outro lado, é uma ferramenta ótima para estimular a cultura de segurança, o combate ao estigma do erro, a segurança psicológica, desde que bem utilizada. Mas, como a grande maioria das instituições se pauta nisso, é verdadeiro e absolutamente pertinente dizer que a gente precisa de mais medidas. Ou mesmo aquelas tradicionais que a gente já tem, infecção de corrente sanguínea, PAV, infecção urinária por sonda, erro de medicação, todas elas são parciais, enxergam coisas muito pontuais de um processo que é muito amplo. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente mede pouco. Então a gente vê um fragmento da segurança do paciente no dia a dia das organizações. E aí, obviamente, ela cutuca que os líderes devem garantir que a segurança seja um valor fundamental, porque ela de cara coloca, né? Segurança ainda não é um valor central nos cuidados de saúde. Então, de quem depende? Dos líderes. É a liderança que vai trazer à tona isso como valor. Isso se traduz nos atos, nas falas, até no não verbal dos líderes dentro de uma reunião. O quanto eles gastam de agenda com isso, o quanto se investe nisso. São coisas que às vezes não são explícitas, às vezes estão até implícitas,
Mas notem que depende da liderança, e parece que é chover no molhado, mas se a gente ainda tem uma realidade de eventos adversos tão grave, talvez faça sentido chover no molhado, seja necessário chover no molhado, porque provavelmente a gente ainda não consolidou essa ideia da liderança ser a grande mola motora da segurança do paciente como valor. E por fim, aqui, um trecho da fala dela para complementar tudo isso aqui, que é super pertinente e importante. Existe um roteiro claro para acelerar o progresso. Então, ela já diz aqui, segurança do paciente não é um valor que está incorporado. A realidade da segurança do paciente é muito pior, porque o estudo não mede na completude a segurança do paciente e as instituições não medem na completude a segurança do paciente. A gente tem uma visão parcial e dependeria da liderança instituir a segurança do paciente como um valor. E existe um roteiro claro que ela coloca aqui, que é o quê? A alta confiabilidade é o caminho para a resiliência organizacional. O que ela quer dizer com isso? Nós temos que buscar o caminho das organizações de alta confiabilidade. De novo, parece chover no molhado, mas se você ouviu ou assistiu algum episódio anterior, você vai ver que tem numa dos nossos episódios lá um comentário exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nós chegarmos neste nível de organização de alta confiabilidade e que nós ainda passamos longe disso. De novo, tem organizações mais maduras, outras menos maduras, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, mas se a gente olhar no macro, estamos distantes, estamos anos-luz de atingir isso, e por mais distante que estejamos, se a gente não dá o primeiro passo, a distância continua igual. Essa distância só encurta se as instituições começarem a caminhar no sentido, na direção da alta confiabilidade. É uma trajetória provavelmente longa, se a gente pensar na área da saúde, que é um sistema adaptativo complexo, né? Um sistema sociotécnico complexo, mas precisamos dar os primeiros passos, precisamos nos esforçar, porque é um caminho árduo, não dá para desistir e nem postergar. Esse talvez seja o grande ponto. Então a fala da Tejal Gandhi aqui, muito incisiva, mas cirúrgica, importantíssima para líderes ouvirem e repensarem como eles estão conduzindo isso e como eles estão conseguindo construir organizações de alta confiabilidade na área da saúde. Espero que tenha sido assim um tempero essa discussão de hoje, importante nessa nossa reflexão, e que você consiga levar isso para os seus pares, para a sua instituição, né? Como eu tenho dito em vários dos episódios aqui, tudo começa com a gente tendo senso crítico sobre o que acontece, e esse é um momento excelente para isso. Não deixe de acompanhar os episódios, que estamos quase no final da nossa jornada, e espero que você esteja gostando de tudo que a gente tem proposto até aqui, e até os próximos. Um abraço.